Olá pessoal, boa tarde. Tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Vai ficar um pouco trêmulo, porque eu tô dentro de um carro para a luminosidade ficar boa e também eu não tenho suporte para colocar meu celular. Então vai ficar um pouquinho trêmulo, mas eu espero que vocês entendam. Bom, eu quero fazer uma rápida explicação sobre balanceamento redox, que é o assunto que eu quero que vocês entendam para que vocês possam resolver a lista de exercícios que eu estarei mandando em anexo, certo? Então eu vou falar um pouquinho sobre esse balanceamento que é muito importante dentro da química. Então vamos lá. O que seria balanceamento redox? Então o balanceamento redox é um balanceamento que ele leva em conta, ou seja, ele se baseia na variação do número de NOx. Não sei se vocês se lembram, mas eu já expliquei para vocês o que é número de NOx, né, que é a quantidade de elétrons recebidos ou doados em uma reação química. Então, o balanceamento redox leva em conta isso, a quantidade de elétrons que foram recebidos ou doados em uma reação química. Bom, então o balanceamento redox é um processo que carece de algumas etapas e vocês irão perceber lá na frente que é necessário vocês finalizarem o procedimento de balanceamento redox pelo balanceamento por tentativas. E vocês precisam entender um pouquinho o que seria esse balanceamento por tentativas. Como o nome já diz, o balanceamento por tentativas, vocês irão colocar números até a minha equação química ficar balanceada. Mas para que eu possa utilizar esse procedimento de balanceamento por tentativas, vocês precisarão utilizar essas etapas aqui, esse procedimento, essa regrinha básica, que se chama macho. Por que macho, Paulo? Porque quando vocês forem fazer um balanceamento por tentativas, vocês primeiro terão que levar em conta quem são os metais. Os metais sempre serão os primeiros a serem balanceados, depois os ametais, depois o carbono, em sequência o hidrogênio e por fim o oxigênio. Portanto, quando vocês forem fazer o balanceamento por tentativas, o último elemento que deve ser balanceado é o oxigênio. Então essa regrinha deve ser obedecida. Então, como o slide diz aqui, eu vou mandar para vocês, numa reação de oxidação, o número total de elétrons cedidos é igual ao número total de elétrons recebidos. Isso é muito importante, porque vocês irão perceber, quando eu for fazer alguns exercícios com vocês, que isso sempre tem que acontecer. A quantidade de elétrons que foram recebidos tem que ser exatamente iguais aos elétrons que foram doados. Ou seja, quando um elemento doa uma quantidade de elétrons, outro elemento tem que receber a mesma quantidade de elétrons. E vale ressaltar, eu já falei para vocês, que a reação de oxidação é aquela reação onde há perda de elétrons. Então, se há perda de elétrons, significa que o meu NOx ele vai aumentar. Entretanto, a reação de redução é aquela que corresponde ao ganho, redução, ganho de elétrons. Paulo, por que redução, já que ele está ganhando? Porque ele está ganhando carga negativa, elétron é carga negativa. Então, quando a minha substância, o meu composto ganha carga negativa, ela vai diminuindo, como vocês podem ver aqui na setinha, ela vai diminuir a quantidade do meu NOx, o número do meu NOx, ok? Bom, mas seguindo. Então, para vocês fazerem um balanceamento, e não somente o balanceamento por esse método, que é o redox, que nós iremos utilizar, mas eu acredito que lá no primeiro ano vocês tenham aprendido o balanceamento por tentativas, íon elétron ou outros métodos, mas independente do procedimento que vocês utilizem, se por tentativas ou redox ou outro procedimento, vocês precisam entender esses princípios básicos, né, que eles devem nortear os balanceamentos de uma reação química. Paulo, que princípios são esses, ou leis? Primeira lei é a lei da conservação de massa. É uma lei que vocês aprendem, estudam lá no primeiro ano do ensino médio, que é uma lei que diz que a massa de um reagente tem que ser igual à massa do meu produto. Ou seja, em uma reação química não há perda de massa. Ou seja, a mesma quantidade de massa que foi tida
lá nos reagentes será a mesma massa que teremos lá no produto, certo? Bom, temos também a segunda lei, que é a lei das proporções definidas, que é a lei que rege todo esse fundamento, essas reações químicas, que diz que em uma reação química sempre haverá uma proporcionalidade entre reagentes e produtos. Por exemplo, como vocês podem ver aqui no texto, se eu pegar 12 gramas de carbono e reagir mais 36 gramas de oxigênio, significa que eu vou ter 48 gramas de dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico. Então, como vocês podem perceber, aqui já obedece a primeira lei, que é a lei da conservação da massa. Perceba que aqui nos reagentes você tem 48 gramas no total de reagentes. E perceba que aqui no produtos você tem a mesma quantidade de massa, 48 gramas. Isso seria a primeira lei, que é a lei da conservação da massa. Já a segunda lei, que é a lei das proporções definidas, diz que deve haver uma proporção entre reagentes, que é os que ficam antes da setinha, e os produtos, que são aqueles que ficam depois da setinha. Então, como vocês podem perceber, a menor massa que nós temos aqui entre essas três é essa daqui de 12. Nós temos 12 gramas de carbono, 36 gramas de oxigênio e 48 gramas, que é o do meu produto, que é o meu gás carbônico. Se você pegar esse menor valor, que é o valor do carbono, e dividir todas essas massas por 12, como eu coloquei aqui para vocês, vocês irão perceber que nós teremos uma proporção entre as massas, porque nós teremos essa massa aqui, dividido por 12, que dá 1, 36, dividido por 12, que vai dar 3, e 48 dividido por 12, que dá 4. Portanto, perceba que a proporção que nós temos é de 1 para 3. Ou seja, para que nós possamos ter esse produto aqui, que é o meu gás carbônico, é necessário eu ter uma proporção de 1 por 3. Como assim, Paulo? 1 por 3. É necessário eu ter pelo menos a proporção de 1 carbono e de 3 oxigênios. Portanto, a proporção existente nessa reação química é 1 por 3. E por mais que eu mude a quantidade da minha massa aqui do carbono ou do oxigênio, ela deve obedecer essa proporção de 1 por 3, como vocês podem ver no próximo exemplo aqui, que eu vou colocar para vocês aqui. Por exemplo, se eu colocar 6 gramas de carbono reagindo com 18 gramas de oxigênio, eu vou ter, consequentemente, 24 gramas de dióxido de carbono, que é o meu gás carbônico. Então, perceba que as massas, elas se conservam. Perceba que aqui eu tenho 6 mais 18, que dá 24. Ou seja, a minha massa dos meus reagentes é num total de 24 gramas. E o meu produto, que é o meu gás carbônico, ele tem uma massa total de 24 gramas, o que obedece à primeira lei, que é a lei da conservação da massa. Mas, para a gente saber se existe uma proporção, a gente vai lá, pega o menor número, que é 6, e divide o 6, que é o menor número, e divide por todos os elementos da minha reação química. Então, nós teremos 6 dividido por 6, que teremos 1, 18 dividido por 6, que dá 3, e 24 dividido por 6, que dá 4. Ou seja, perceba que eu mudei a minha quantidade da massa aqui, mas na mesma proporção, que é de 1 por 3, obedecendo essa segunda lei, que é a lei das proporções definidas. Mas seguindo aqui o slide, eu vou andar um pouquinho mais rápido para não ficar tão extenso o vídeo. E a terceira lei é a lei da proporção atômica. Ou seja, a proporção atômica, ela faz uma relação muito forte, muito grande, ela se assemelha, na verdade, com a lei das proporções definidas. A diferença é que na lei das proporções definidas, existe uma relação entre a massa dos meus produtos e dos meus reagentes. Entretanto, aqui nessa terceira lei, que é a proporção atômica, significa que haverá uma proporção, não entre as massas, mas entre o meu número atômico, né? Eu não trouxe exemplo para vocês porque, a princípio, isso não importa, ok?
Mas seguindo aqui, gente, nós temos essa informação muito importante, que é essa informação que está em destaque em vermelho, que diz que, de acordo com a IUPAC, que é uma instituição que regula todas as normas relacionadas à química em relação a nome, nomenclatura, que é a mesma coisa, reações e assim por diante. A IUPAC ela afirma que os coeficientes estequiométricos, e eu vou mostrar para vocês o que seriam esses coeficientes, eles devem ser os menores possíveis. E detalhe, quando eu falo menores, são entre os números inteiros, ou seja, eu não posso ter número decimal na forma de fração. Você pode até encontrar, mas quando você encontra na forma de fração, na forma decimal, significa que não está de acordo com a IUPAC. Portanto, para que a gente possa fazer todo o balanceamento, os números precisarão ser números inteiros, certo? Além de ser número inteiro, tem que ser o menor número possível. E nós iremos ver isso na prática. Bom, existem alguns métodos de balanceamentos que são o seguinte. Primeiro método, que é o método das tentativas. Talvez o mais utilizado, é um método muito fácil. Você vai tentando, como o nome já diz, você vai tentando lá, jogando números aleatórios, os menores possíveis, para que a minha reação fique balanceada. Já o segundo método é o método algébrico. O terceiro é o método da oxirredução, ou método redox. E temos o método do íon-elétron. Então nós temos esses métodos. Entretanto, o que nós iremos aprender nessa aula é o método, de oxirredução, que também é conhecido como método redox.